Olá a todos, eu sou Max Nathanael Stark e eu estou aqui junto com o João Eduardo Krieger e o Gabriel Fernando Deg, e a gente vai apresentar a implementação final do nosso trabalho do Food Tips, que é o aplicativo de consulta de comidas e, além disso, também ele dá dicas e recomendações para o usuário. Eu vou começar falando um pouco mais da parte da implementação do back-end. A gente fez uma implementação utilizando o framework Django REST Framework e a gente definiu os modelos aqui como comida, tipo de comida, recomendação, informações de usuário, comidas favoritas e usuário. Aqui. A gente se baseou nesses modelos e com eles a gente criou viewsets, que é onde a gente disponibiliza APIs, e serializers que fazem a conversão dos dados para poder disponibilizar em formato JSON. Bom, falando basicamente do framework, a gente fez isso claramente de uma maneira mais complexa, mas aqui simplesmente para dar um overview sobre a nossa implementação que vai estar disponível no Git. Bem, além disso, a gente importou um CSV disponível no Kaggle, que vai também, o link para onde nós pegamos ele, vai estar disponível também no nosso documento. E ele tem muitas informações sobre nutrientes e alimentos e seus nutrientes. Com isso, a gente teve que adaptar o nosso trabalho para se adequar ao CSV que nós conseguimos encontrar mais facilmente, certo? Então, nós retiramos as informações daqui e criamos um comando que está aqui em Core Management e Add Initial Foods, e ele vai fazer a leitura desse CSV e vai criar o modelo para a gente de comida, certo? Então aqui no nosso modelo de comida adaptado, a gente tem um nome, as calorias, a porção que serve, a gordura total, a gordura saturada, colesterol, sódio, carboidrato e proteína. Então esse seria nosso alimento, teria esses dados aqui, que vieram obviamente desse CSV. Bem, a partir do momento que a gente roda essa informação, roda esse comando para poder ter as comidas disponíveis, a gente sobe um servidor e ele está rodando aqui, como a gente pode ver, na porta 8000. Então, o sistema aqui está funcionando. Starting Development Server at esse IP, meu IP local na porta 8000. Então, esse é o servidor do back-end. Passando aqui, essa seria a estrutura do banco no back-end, certo? Então aqui a gente pode ver que a tabela de comida, que já é muito populada, tem diversos alimentos e as traduções deles foram feitas com o plugin do Google Translator. Então ele realmente traduziu ao pé da letra. Então às vezes tem algumas coisas que estão meio confusas e invertidas. Por exemplo, folhas de taro cru seriam folhas crus de taro, só que ele não traduziu todas elas, mas já dá para entender, já tem uma boa base de dados com várias informações muito úteis para a gente. O diagrama do banco seria basicamente o que eu mostrei aqui. Então a gente tem a comida, ela está relacionada com a recomendação, tem a tabela de usuário, tem as tabelas do próprio framework, que elas são muito importantes para a gente, porque a gente trabalha com a autenticação, pelo token e a gente consegue identificar o usuário. A gente utiliza dessas tabelas que vem com o nosso framework, certo? Então, de user info e user, enfim, aqui tem até o token. Bom, passando um pouquinho só para a implementação aqui do app, a gente fez diversas telas. A gente criou os modelos aqui que a gente utilizaria para renderizar as telas. A gente criou serviços para fazer os requests e ter o token associados a ele. E uma classe de úteis para formatar, por exemplo, data, e as views em si que elas iriam renderizar nossas informações, fazendo as requisições na API, como as de informações biométricas, registro de comida, listagem de comida, detalhamento, recomendações, registro de usuário, constantes, que seria uma classe para classificar as comidas, e a gente foi dessa forma. E como não vamos nos estender muito na implementação, agora eu vou mostrar aqui o aplicativo rodando e quem vai comandar isso aí vai ser o João, que vai assumir essa parte. Boa noite. Bem como o Max falou, a gente está na nossa tela de login. Vou colocar aqui meu username, minha senha e vou fazer o acesso no sistema. Inicialmente, essa é a tela do nosso sistema.
Vou começar cadastrando os dados biométricos, clicando no dashboard. E todos os atributos aqui vieram zerados. Aqui eu vou colocar minha altura, 1,70. Em metros, no caso. O peso. A massa muscular, 15. O percentual de gordura eu vou colocar 13. E cadastrar os dados. Aqui, como a gente pode ver, o índice do IMC ficou sobrepeso, o status de muscular ficou baixo e a classificação de gordura ficou normal. A gente tirou esses dados da tabela que a gente apresentou lá no nosso sistema e agora eu vou corrigir só para a gente ver o dado de IMC funcionando adequadamente. Ali no peso eu vou colocar 60 quilos. Ok. E ali eu tenho um IMC com a classificação de eutrofia que segue legitimamente o requisito informado lá nas tabelas. A gente também tem o status muscular, que faz todo o cálculo da massa por idade, e a classificação da gordura, que também utiliza a idade e calcula um percentual em relação ao total. A gente tem aqui embaixo no primeiro menu a categoria de alimentos. Aqui a gente vai basicamente criar a categoria que a gente quer o alimento. Por exemplo, se clicar aqui em incluir, eu vou cadastrar carne, por exemplo. Beleza, cadastrei a categoria, ele já vai listar aqui. Eu posso aplicar filtro sobre essa consulta ali em cima no filtrar, eu vou colocar carne. Ali, filtrou tudo certinho, eu posso também editar esse registro, colocar algumas letras aleatórias, carne magra, salvar, ok. E atualizar na hora. Voltando agora para home, a gente tem o cadastro de alimentos. No cadastro de alimento, a gente tem todos os alimentos que foram migrados dos CSV e a gente consegue ver os detalhes dele clicando nele. E aqui mostra os detalhes. Se a gente quiser editar, a gente clica lá no botão do lápis, aqui. E aqui a gente consegue editar todos os dados. A gente consegue colocar a categoria que nós cadastramos anteriormente, cadastrar toda a porção, toda a quantidade de nutrientes, no caso. A gente consegue também excluir o registro. Certo? Agora indo para o cadastro de alimentos. Vou clicar aqui no botão inferior. Vou cadastrar um de emagrecimento. Nesse registro aqui eu vou colocar um valor calórico muito baixo. Porque a nossa tela de consulta de emagrecimento funciona basicamente ordenando os registros que têm menor valor calórico. Certo? Cadastrei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o hipertrofia. No hipertrofia funciona da mesma forma, no caso a tela de consulta, só que ele leva em consideração os registros que têm maior valor de proteína, no caso. Vou cadastrar aqui, e aqui na proteína eu vou colocar um valor muito grande só para mostrar como funciona. Certo? Voltando. A gente consegue favoritar os alimentos também, clicando aqui na estrelinha. Ao a gente clicar, ele basicamente já vai aparecer lá na tela de favoritos, que ela volta ali embaixo, favoritos. Aqui estão todos os registros que a gente selecionou como favorito. A gente pode desmarcar ele aqui também. Se a gente fechar e abrir de novo, eles não vão mais estar ali. Certo? Beleza. Voltando para lá. Agora vamos... tem o filtro. Eu consigo filtrar por nozes, por exemplo. Certo? Filtrou todos os alimentos que tem algo relacionado a nozes no nome. E vamos para o recomendações. Aqui no recomendações a gente tem dois, o de emagrecimento e de hipertrofia muscular. Como foi falado antes, o alimento que a gente cadastrou com o nome de emagrecimento tem 0 calorias, então ele vai aparecer como primeiro registro. Os restantes são outros alimentos que têm poucas calorias e funciona basicamente assim. A gente ordena pelos alimentos que têm menor caloria nesse caso. Certo? Agora indo para hipertrofia muscular. Aqui vai funcionar da mesma forma que o emagrecimento, só que ao invés de filtrar pelos alimentos que têm menor caloria, aqui ele vai filtrar pelos alimentos que têm maior proteína. Nesse caso aqui, a gente cadastrou hipertrofia com muita proteína e ele apareceu em primeiro lugar, seguido do isolado de proteína de soja, que também possui muita
proteínas e calorias. E basicamente esse é o nosso funcionamento principal. A gente tem os dados de usuário, a gente consegue também deslogar do sistema, a gente clica em sair, vamos para a tela de menu e já não temos mais acesso ao sistema se não tivermos um cadastro que é autentificado via o token que vem lá do back-end. Em geral, o front-end é isso. E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel. Então, agora, em relação à parte da documentação, do que a gente cumpriu em relação aos requisitos iniciais, né? Então, a gente pode ver que os requisitos ali que estão marcados, que estão grifados, são aqueles que houver alguma restrição, por exemplo, na implementação, né? Então, começando do início, a primeira regra, que é basicamente do cálculo de IMC, o João mostrou ali anteriormente. Então, de acordo ali com as informações passadas do usuário, de peso, de altura, vai estar fazendo o cálculo. E a classificação. A parte da classificação eu vou mostrar um pouquinho mais abaixo. As outras regras ali, da regra 2 a 5, é apenas para medidas, né? Então, durante a exibição ali do sistema também foi possível perceber que para cada um dos campos estão sendo usadas essas respectivas medidas, né? Ali a primeira que houve uma diferença foi essa regra a número 6, né? E que é baseada na classificação dos alimentos, né? Ou melhor, na categorização. Inicialmente a gente pensou em ter uma categorização padrão, né? Para daí ter seguindo basicamente todos os tipos de alimentos, né, como carboidratos, laticínios, verduras, frutas, enfim. Só que como a gente acabou usando um CSV com o cadastro desses alimentos, já não tinha uma coluna para essa classificação, essa categorização. Então, consequentemente, a gente fez um CRUD, né, para o usuário manualmente poder fazer o cadastro da categoria e daí tá classificando cada um dos alimentos, né? Até porque seria inviável a gente pegar todos os alimentos, que se eu não me engano eram 6.000, né? E daí preenchendo manualmente a categoria de cada um deles, né? Então, ali em relação também à regra 7 é sobre medidas, né? Igual às anteriores. Da classificação do IMC ali na regra 8, a gente fez, mas de forma, como é que eu posso dizer, de forma restrita. Para não ficar no código também uma parte que seria basicamente apenas repetição, né? A gente utilizou uma única tabela, que então basicamente é a tabela de adultos, né? Sexo masculino adulto, e utilizou para todos os tipos de usuário, né? De todos os sexos e de todas as idades, a mesma tabela. Mas caso fosse uma aplicação real, né? Que estivesse entrando em produção, seria apenas uma questão de regra de estar ajeitando no código para estar validando de acordo com o sexo informado e também de acordo com a idade, né? Então, indo um pouco mais abaixo, ainda ali está tratando sobre IMC, né? Agora ali em relação à regra 11, também sobre e a 12, né? É sobre a classificação do percentual de gordura. Ali no mesmo padrão que a gente fez no IMC, a gente utilizou somente uma tabela, que no caso é a tabela para o sexo masculino, e aplicou isso tanto para o masculino como para o feminino. Então, da mesma forma, se fosse um aplicativo utilizado em produção, era só acrescentar ali a regra no código, né? Isso também se aplica à regra 13 e à 14, que está tratando sobre a massa magra ideal, né? E a classificação de acordo com ela. Então é a mesma coisa, utilizamos também como padrão para o sexo masculino, adultos, né? Quer dizer, nesse caso valida de acordo com a idade, né? Mas utiliza a do sexo masculino mesmo. Ali em questão da regra 15, que a categorização dos alimentos em emagrecimento e hipertrofia foi de acordo com o que o João falou, né? Como a gente não tinha bem um parâmetro específico para estar fazendo essa recomendação, né? Que teria que ser um algoritmo bem extenso, na verdade, a gente acabou optando por classificar, né? Por emagrecimento, os alimentos que possuem a menor quantidade de calorias, e para hipertrofia, os alimentos que possuem a maior quantidade de proteínas, né? Então a gente tem ali a relação na regra 16, né, dos dados biométricos, que o João também mostrou, que é exibido ali na home do aplicativo, mostrando todas as classificações e os valores. E daí a regra 17 e a 18 basicamente complementam a regra 15, né, que é em relação às recomendações serem classificadas como emagrecimento ou hipertrofia, né, e daí ele especifica como que é classificado na hora da ordenação ali na consulta. Indo um pouco mais abaixo, em relação aos requisitos funcionais, todos foram implementados, né? Então a gente tem o cadastro, né, manter de usuários, alimentos, as recomendações, poder favoritar os alimentos, né, que no caso é na estrelinha, que deles são exibidos na consulta, conforme foi mostrado. Também tem a parte ali do login, utilizando os tokens também, que o Max e o João explicaram, né? O status da alimentação, ali que se refere
também em relação a home ali, né, que tem o dashboard com as classificações, o cálculo e classificação do IMC, a mesma coisa também ali para a classificação do percentual de massa gorda e de massa magra, né, nos requisitos 8 e 9, e a categorização das recomendações, que é ali a parte de hipertrofia e de emagrecimento, né, categorização dos alimentos, que a gente fez, como eu expliquei, de forma ali manual, com o CRUD de categorias, né, e também permitir filtrar, que foi mostrado ali durante a exibição do sistema, que todas as telas, basicamente, ele faz o filtro buscando se o alimento ele contém o nome que foi informado no campo de filtro, né. Ali nos requisitos não funcionais também foram seguidos todos, então a gente implementou o JWT para usar na segurança da API, o sistema ele em relação a estar conectado com a internet, a gente se refere ali ao banco, né, não tem um servidor externo, somente local inicialmente, né. Ele foi implementado em Python, Django, Dart e Flutter, conforme está descrito, utilizando da arquitetura cliente-servidor. O sistema ele foi também disposto para Android, né? A gente fez ali mostrando também no Android Studio, né? Tava debugando ali, a gente tava pelo computador em modo debug, mas se a gente quisesse, a gente poderia estar exportando essa aplicação para uso no celular, né? Aí tem mais questões visuais, como por exemplo de cores semelhantes ao logotipo, não utilizar a linguagem técnica para acabar que o usuário, como a intenção do aplicativo é para ser para o usuário final e não para o nutricionista, por exemplo, né? Então ele não tem uma linguagem técnica para estar abrangendo esse tipo de usuário, né? E daí em relação ao sistema ser de fácil uso e também ser intuitivo, e ali o último requisito não funcional, mais uma vez destacando que o aplicativo serve para uso do atleta, né, e não necessariamente só, de um nutricionista, né. Então da parte da documentação é basicamente isso, esse é o nosso trabalho e agradecemos pela atenção.